Olá para você, primeiramente, mais uma vez, mais uma edição do podcast Atmosfera. Eu quero dar uma boa noite para você que está juntinho com a gente agora neste momento e a vocês que vão ouvir e assistir depois o podcast. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada, enfim, qualquer momento que vocês acessarem aqui o canal Studio House Podcast para assistir a gente. Primeiramente, muito obrigado por carinho, de estar dedicando esse tempo para a gente aqui. Hoje eu tenho um convidado muito, mas muito especial, como todos são quando sentam aqui à minha frente, porque afinal de contas também estão dedicando um pouco do seu tempo para a gente saber um pouquinho da história de cada uma figura que senta aqui na minha frente para a gente bater um papo. Eu, como sempre, começo fazendo uma introdução do release que o próprio convidado nos manda. Hoje eu estou aqui com ele, o grande Gustavo Luiz. Já vai saber dele tudinho já, porque afinal de contas, sentou aqui no podcast Atmosfera, tem que abrir o jogo. Eu começo assim falando do Gustavo. O Gustavo Luiz começou na música e no rádio quase ao mesmo tempo, aos 16 anos de idade. Na música começou entrando numa banda de garagem dizendo que tocava baixo, mas depois se tornou cantor porque a banda viu que ele era horrível tocando baixo. Vai vendo aí. Mas servia como cantor. Peripécias, hein? Na rádio ele começou por um concurso para ser locutor da Rádio Juventude FM, a rádio aqui de Além Paraíba. O Gustavo também descobriu artista na escola e era um garoto muito rebelde. Era? Será? Nós vamos saber já se ele continua rebelde ou não. E ia ser expulso até que uma professora pediu para a diretora deixá-lo na escola e o colocou numa turma de teatro. O tempo, e em meio aos convites, se decidiu pela música e, claro, começou a tocar nas bandas de baile e percebeu que podia viver da música. Passou por bandas de baile no Espírito Santo e depois se firmou em bandas no Rio de Janeiro, onde morou por 10 anos, até seu retorno para Além Paraíba. Gustavo decide ser padre, nós vamos saber disso aqui, e um tempo depois se converte e grava um CD de rock gospel e monta um programa de rádio com música do mesmo estilo. Atualmente está com 51 anos de idade, 35 anos de carreira na música e no rádio. Gustavo está há 14 anos convertido no Evangelho, sendo membro da Igreja Batista em Renovação Espiritual do pastor Plínio de Paula, onde ele exerce também a função de técnico de som da igreja. Há 2 anos encerrou a carreira de cantor e montou o Simples Web Rádio, que também tem um canal no YouTube com seus conteúdos evangélicos. Também tem o seu podcast, o Simplecast. Nós vamos falar também do Simplecast aqui e do programa de rádio, eu quero saber tudo dele. E este ano também ele decidiu sair da Rádio Juventude FM, onde por 10 anos tinha o seu programa gospel Força G. Esse é um pouquinho do Gustavo Luiz, o nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, Gustavo, porque vai ter muita coisa para a gente saber, além desse texto que você me mandou aqui, que eu achei muito pequenininho, tem muita coisa aí. Vamos tentar matar o tempo e o rapaz poder ir embora daqui a pouco. Meu amigão, uma boa noite para você. Seja bem-vindo aqui no nosso podcast Atmosfera. Primeiramente, muito obrigado, por ter aceito o convite. Sei que o seu tempo é muito corrido, porque também você tem os afazeres junto à igreja, não é isso? E o seu estúdio de gravação, enfim. Tem lá. Fique à vontade, eu tô feliz da vida, tá vindo aqui. Poxa, eu fico vendo vocês em casa e agora eu tô aqui podendo participar também dessa festa aqui, poder conversar e vai dar ruim porque 2 que gostam de falar, o negócio vai complicar o meio de campo aqui hoje aqui. Tá certo. Gustavo Luiz de Oliveira Leite, Gustavo Luiz, Isso. Casado com a Cíntia Frauches. Minha esposa. E tem o filhão Arthur. Fala filhão. Um pouquinho da família aí, rapaz. A Cíntia, eu tô há 5 anos casado, mas primeiro quem chegou foi o Arthur. O Arthur é filho da minha ex-namorada, mas o Arthur ele não é meu filho biológico, mas eu falo que é meu filho... Pra você ter ideia, eu não vejo nem o Arthur, eu não consigo ver o Arthur como filho adotivo. Pra mim é meu filho. Ele não é um filho adotivo, pra mim é meu filho. O Arthur tem 15 anos, é um jovem abençoado, juizado, tem defeitos, logicamente, mas é uma criança, é um jovem, é um adolescente que me dá muita alegria, eu tenho muito orgulho dele. Ele chegou primeiro e passaram os segundos anos, eu era líder dos jovens solteiros lá da minha igreja e a minha esposa chegou aqui na cidade, eu não sei se ela estava chegando na cidade, mas eu conheci a Cíntia na igreja. A Cíntia ela é 26 anos mais nova que eu tenho 51 anos, ela tem 25 e a gente tem 5 anos de casados.
Mas eu fico feliz porque eu falo que quando Deus está na coisa, né? Tudo tem muita harmonia. A minha esposa, ela se dá ultra bem com meu filho, tanto é que meu filho, os dois se dão super bem. E a minha esposa se dá super bem com a mãe do Arthur. As duas se dão super bem, de a gente sair para almoçar junto às vezes. Eu falo que Deus é um Deus de ordem, né? Então quando ele nunca chega no meio da bagunça. E a minha vida hoje foi uma das coisas que eu busquei com a minha volta para Minas. De acalmar e ter condições de ser pai, de ser marido. E é isso. Eu tô feliz da vida com essas coisas. Aí. Então vamos lá, eu curto ser pai e curto ser marido. Eu falo que é uma vocação que eu tenho. Não resta dúvida, eu também sou pai, também sou marido. Um marido meio desleixado, mas eu sou marido. Eu gosto, cara. Eu falo que eu gosto de cuidar. Quando eu fazia show, eu levava remédio, minha mãe já é falecida, minha mãe tinha um hábito de chegar e colocar um montão de remédio na minha bolsa. Remédio para tipo bicarbonato, remédio para febre, remédio para dor de cabeça. Eu não usava nada disso. Quem usava a maioria das coisas era o pessoal que passava mal na viagem. Eu que tinha alguns lugares que eu fazia show, não tinha nem drogaria às vezes. Eu acabava cuidando das pessoas. Eu falo que eu vim para esse mundo para cuidar dos outros. Eu gosto de cuidar. Eu tenho, é um prazer que eu tenho. Eu falo de ser pai do Arthur. Eu escolhi ser pai dele, mas o Arthur me escolheu também para ser pai dele. Eu escolhi o Arthur para ser meu filho. E o Arthur, eu acho que me escolheu para ser pai dele. E minha esposa, a mesma coisa. Eu curto ser pai e marido. Eu falo que Bacana. Eu tenho um prazer enorme com isso. Bacana. A gente estava até conversando a respeito aqui, né, sobre a questão de ser pai. Aí você falou que o Arthur é o seu filho adotivo, é do coração, né? Mas eu sempre digo assim, eu penso, né, tão dentro da questão que o Arthur, na verdade, ele é de vocês mesmo. Não tem essa, pra mim o Arthur, eu não vejo, nunca vi o Arthur como filho adotivo. Pra mim, os meus pais, por exemplo, eles faleceram, conheceram o Arthur, cuidavam do Arthur, dava banho no Arthur. Os meus pais, todos os dois já são falecidos, e eles morreram entendendo o Arthur como neto. E lá em casa, a minha irmã vê o Arthur como sobrinho mesmo. Lá em casa a gente nunca teve uma visão do Arthur como fosse uma criança adotiva. Não é nada pejorativo uma criança ser adotiva. Mas o tamanho do envolvimento com essa história toda do Arthur é tão louca que ele tem a ver com a minha conversão. Entendi. Ele cruza... O tempo que eu tenho de convertido é o tempo que o Arthur... Quer dizer, eu tenho 14 anos, o Arthur tem 15. Então, assim, tem muito a ver a minha conversão com o Arthur na minha vida, é uma coisa minha vida. A adoção é um amor incondicional dos pais, e eu sei muito bem o que é ser adotado. Mas um dia eu conto essa história. Tá vendo? Eu tenho que levar agora você no meu podcast pra gente poder falar essas coisas lá. Tirar umas histórias então, aí, assim, eu sou apaixonado. Se eu pudesse, que já tinha nos meus planos, volto a dizer, eu não vejo o Arthur como um filho adotivo. Mas eu falava, na época que eu namorava com a mãe dele, que eu queria adotar uma criança. Eu sempre quis ter um filho biológico e um filho adotivo. Eu sou doido, cara, eu sou apaixonado em ser pai. Eu curto ser pai pra caramba. E acabou que não rolou ainda de eu ter um filho biológico. Tá nas mãos do Senhor e nas minhas também, lógico. Obviamente. Mas o Arthur... Eu sou abençoado, o Bambu, porque a vida, as coisas que eu fazia, que eu vivia antigamente, que eu tinha uma vida dupla, vamos falar sobre isso de repente também, eu não merecia a esposa que eu tenho e o filho que eu tenho. Entende? São coisas de Deus mesmo, que Deus... Eu falo que quando você deixa Deus tomar conta da tua vida, ele passa a ter compromisso com você. O pessoal que está assistindo da minha turma de escola bíblica aí vai vem de novo. Eu falo que quando você deixa Deus tomar conta da tua vida, Deus passa a ter compromisso com você. E é muito legal, entendeu? É verdade. E prova disso é a família que eu tenho. Bacana. Bom, a gente vai falar muito de família aqui, com certeza vamos falar muito de Deus, da luz que mais brilha, enfim. Olha o ônibus do menino aí, pelo amor de Deus. Hein? Olha o ônibus do Carlos. Enfim, eu quero começar, como sempre, do começo, obviamente, porque eu quero saber essa dupla emoção que você teve com relação à música e o rádio, quer dizer, a comunicação está em você, seja cantando ou falando. Sim.
E conta um pouquinho desse início, essa trajetória, como que você, aqui na introdução deu para ver que uma professora te puxou para dentro de uma aula de teatro, Loureiro, né? E de repente você vai dar uma desabrochada Exato. grande para dentro da arte. Eu falo muito isso. Quando eu posso, às vezes eu lembro dos professores, eu falo que se um dia eu vier a ser político e eu tiver condições de poder. Eu quero apostar muito e investir muito na educação. Porque o professor é uma turma que tem que ser valorizado, todo mundo já sabe disso, mas eu vivi muito na pele essa questão, porque eu era muito ultra atentado. E naquela época não se falava de TDAH, não se falava de autismo, não tinha essa visão. Então, na minha escola, eu era tido como retardado. Minha mãe sofria muito, minha mãe chorava, cara. E a dona... Eu vou falar de nomes aqui, eu não sei se essas pessoas estão vivas, né? Então, na minha época de Tiãozinho, que é o Sebastião Cerqueira, era a dona Beatriz, a diretora da escola. E a dona Beatriz, e tinha o seu Nerim, também. A do seu Nerim, eu tenho certeza que já faleceu. Eu fazia muita loucura, eu era daquela pessoa de colocar bomba no vaso sanitário das meninas, explodir aquela porcaria toda. Aí o seu Nerim era vivo, é o filho do Isauro, pode ter certeza que aquela praga, que é demônio, que não é. Aí ela vai, a pessoa me chamava, eu já descia, já detido. E chegou um ponto, aí as pessoas chamavam os meus pais e falavam que minha mãe sofria muito. E falava, seu filho é retardado. E seu filho tem um problema de cabeça. Seu filho não é para estudar aqui com a gente. Seu filho tem. Eu era muito doido. De pegar a carteira e jogar lá embaixo. Eu peguei o Tiãozinho em 2 fases. Antes da obra, e nessa obra, mais ou menos, que tá ali hoje, só que, logicamente, da minha época para hoje, mudou muita coisa lá. A configuração, talvez, de algumas salas. Mas eu pegava as carteiras e jogava as carteiras lá embaixo na coisa. Nossa. Era a dona Terezinha também, que já faleceu, que depois virou uma amigona minha. Que morava na Ilha Recreio. Ela não gostava, por exemplo, de perfume. Então eu me dava o trabalho de ir no Quilistão e comprava avanço e jogava no quadro negro, não, que era verde. E pegava, jogava lá e tal. Mandava, ela já sabia que era eu. Eu era aquele cara de colocar pó de giz no ventilador para quando ligasse. Eu era muito... Aí foi decidido de eu ser expulso. Minha mãe chorou, cara. Coitada, minha mãe ficou doida. Mas meu filho não é retardado. Eu não gosto quando vocês falam que o Gustavo é retardado. Aí entra na minha vida uma professora chamada Dona Ieda Loureiro. A Dona Ieda Loureiro, que se eu não tenho... As últimas notícias que eu tenho dela, parece que ela está morando agora em Juiz de Fora. Eu não tenho certeza. Ela foi a fundadora do Arteando, que era um grupo de teatro que tinha aqui em Paraíba. Mas ela era professora de educação artística. Ela falou assim, olha, ela teve um olhar clínico ali, ela viu algo em mim que ninguém estava vendo. E ela falou assim, não, Beatriz, não manda o garoto embora, não. Aí deu aquele silêncio, assim. E deixa ele comigo. Aí a dona Beatriz, é por sua conta e risco. Esse garoto não presta. Esse garoto é isso. Mas eu fiz... As pessoas tinham ódio. Porque eu não era normal, cara. Eu não tinha realmente muita coisa na cabeça mesmo, não. Esse episódio da bomba, eu coloquei uma bomba, cara. Uma bomba. Meu pai era pescador. Então tinha um negócio de bomba que ele usava às vezes. Eu levei essa porcaria, coloquei no vaso das mulheres, machuquei a garota, cortei a garota todinha. Deu polícia, que o quartel já era do lado ali. E eu chorei pra caramba. Eu juro que eu não vou fazer isso de novo. Mentira, daqui a pouco eu tava fazendo de novo. A Dona Ieda, cara, ela teve um olhar clínico. Ela falou assim, não manda esse garoto embora. E eu fui fazer teatro na escola. Fui fazer teatro e minha vida mudou. Aí ela teve um dia que tinha um exercício que era de drama. E quando eu comecei a fazer o negócio, todo mundo ria. Mas não adiantava, o negócio era pra fazer o povo chorar, era pra fazer as pessoas... Era um drama. O meu personagem era um monólogo, naquele momento, para algum teste de uma peça que elas iam fazer na escola. Estamos falando de uma escola de década de 80, então era um outro nível de escola que eu acho que talvez naquela época era melhor, não sei, enfim. Cara, todo mundo ria, o pessoal começava a rir. Aí ali eu fui descobrir que eu tinha coisa pra arte. Até então, eu já cantava. E tinha ainda a Dona Oneida, que também já faleceu também.
eu vi o Pica-Pau, tem um desenho do Pica-Pau que ele corta o cabelo do leão na barbearia e canta Fígaro. E ali eu comecei a cantar, porque lá em casa, meu pai e minha mãe já são falecidos, cantavam muito bem, afinados, minha irmã canta também afinada, e eu já cantava também. Eu era com 4 anos, já estava cantando, eu já cantava mega bem, cantava afinado e tal. O cara convencido, né? Mega bem, né? Aí, eu vi o Pica-Pau cantando e comecei a imitar o Pica-Pau cantando em ópera. A dona Oneida me viu cantando ópera. Ficou louca. Ué, mas como é que essa mulher canta ópera? O que ela fez? Me colocava pra cantar antes de entrar pra sala de aula, que antigamente tinha o tal do cantar o hino, fazer fila e tal. Ali me colocou pra cantar. Mas eu tava. Aí, só que nesse meio tempo eu também já tava entrando Dona Ieda com teatro. E aquilo mudou minha vida. Ali eu descobri que eu era artista. E eu mudei da água pro vinho na sala de aula. A dona Beatriz falou assim: esse moleque tava possuído. Esse garoto, a arte salvou esse menino. O que você tirou dele? E ali, cara, eu descobri que eu era. Eu fiquei fazendo teatro um tempo. E por que você não continuou? Porque eu tinha que me decidir. Porque o rádio, o teatro e o rádio, o teatro e a música chegaram ao mesmo tempo na minha vida. Tudo com 13 para 14 anos. Então, eu tive uma bomba de novidades para um garoto de 13 anos naquela época. E eu mudei. Eu passei a render na escola. Teve um episódio que eu vi... coitada, né? Ela deve estar assistindo, talvez, ou vai assistir. Se não estiver assistindo, alguém depois manda esse vídeo para ela. Eu atentava demais a dona Beatriz. A dona Berenice, aliás, que era esposa do Ferreira. Uhum. Ela era professora nossa de português, mas eu era muito eu deixava ela muito irritada, muito. Pô, e a Berê era uma calma danada, velho, assim, né? Então, não, mas ela na sala de aula, eu fazia ela sair da calmaria dela. Aí, cara, teve um episódio... Gente, escola é um troço, Bambu. Eu fico muito em cima do Arthur com esse negócio de escola, porque eu falo que é um divisor de águas hoje, muito mais com os pais ficando em cima, que eu vejo que os pais hoje, alguns pais ainda são um pouco... deixa na mão do professor, e não é só isso. A gente em casa também tem que fazer. A escola, ela mudou minha vida. Nesse dia, eu fazia muita loucura com a dona Berenice. Cara, muita mesmo. E teve o dia da Inconfidência Mineira. Moleque, eu não sabia que ela cantava. Eu já cantei essa história pra ela 588 bilhões de vezes já. Quando eu vi, ela entrou cantando Joaquim José da Silva Xavier, morreu a 21 de abril, pela independência do Brasil, foi traído. Cara, com aquela voz dela, eu fiquei assim. Aquilo acabou comigo. Eu mudei com ela. Ela não deve ter entendido nada. Eu falo assim que ver a Berenice cantando, e eu não conhecia o Ferreira ainda. Eu não sabia de nada de Limpareba naquela época. A arte me transformou. A arte, ela mudou. Quando eu vi aquela mulher baixinha, magrinha, que eu atentava mesmo. Professores que estiverem vivos ainda aí, pode depois, se quiser, falar. Nossa, esse moleque era louco. Eu era muito mesmo rebelde. Era muito. Nossa, era barra pesada. Ver a Berenice cantando mudou também. Parece que Deus ali chegou, agora tá a hora de pegar esse moleque. Que eu tive várias fases na minha vida que Deus colocou pessoas para cuidar de mim, sabe? Eu falo que tem uma passagem na Bíblia, no Salmo 139, no versículo 16, que fala que todas as coisas estão no caderno de Deus, até as coisas que vão acontecer. Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para quem está assistindo esse podcast agora ou quem vai assistir depois. Deus tem um plano para a vida da gente. E chega uma hora que ele fala assim, pera um pouquinho, agora eu vou começar a mexer nessa vida desse garoto. E a escola, o Tiãozinho, o Sebastião Cerqueira, ele mudou a minha vida. Ele foi com Berenice, Dona Oneida,
Não tenho chá, não fico, não, mas e a dona Beatriz? Nunca fiquei com raiva. Ela era casada com o doutor Ademir. Nem sei se ele tá vivo também. Não Um sei, cardiologista. não lembro. Aham. E a escola, ela mudou minha vida. Ali, eu falei assim, cara, eu me encontrei. Entendi. Deixa eu dar um adendo aqui com relação a essa questão da parte que você... Então, você dentro da escola, professora de teatro, mais a Berenice, professora de português. Dona Neida também. Quando você, né, percebeu, talvez toda aquela ebulição sua com relação a fazer as peripécias, as artes e tal, era uma forma de linguagem ainda presa ali, embutida para a arte, que estava fervilhando dentro de você e, de repente, ela teve um olhar clínico e técnico para dentro do seu sentimento. Por que esse garoto é tão aflito, né? Alguma coisa está acontecendo ali e eu não posso... Por isso que ela falou, não dispense o menino, deixa comigo, porque ela teve esse feeling de enxergar a alma do Gustavo para poder puxar. Cara, e aí tem um lance que, quando você desponta para dentro desse contexto da arte, eu queria que você já entrasse também falando a respeito de como você entra para uma banda de baile, ou isso foi assim, demorou para ir para o rádio. Você falou que foi basicamente a mesma época, e porque a gente já entendeu que você aproveitou do colégio em todos os âmbitos. Foi. Das peripécias a aproveitar a educação no modo geral. Com a arte também. Ali eu descobri que eu era artista. Ali o Gustavo, eu fui ver que eu não falava isso, mas eu sentia isso de alguma forma. Acabou, mas eu gostava de cantar. E eu ouvia muito... Meu pai, eu cresci ouvindo... Meu pai era um problema. A minha escola era às 7 horas da manhã. Meu pai me acordava às 5 da manhã. Eu acostumei com isso. Por isso que eu cheguei cedo aqui hoje. Eu levantava às 5 da manhã e eu ouvia rádio. Então eu cresci ouvindo o Paiossa e cresci ouvindo o Zé Bétio. Fala, Zé. Falo sim. Exatamente. Isso aí, lá de São Paulo, hein? Foi uma época da Rádio América, depois foi pra Rádio Capital. Eu cresci, joga água nele, acorda ele. Então, o que meu pai fazia? Eu ficava deitado, meu pai me acordava, e meu pai pegava o rádio dele e colocava esse rádio na minha cama. Eu lembro uma passagem do Zé Bétio, que ele tinha um assistente que falou assim: o Zé hoje acordou tão cedo que ele despertou o galo para despertar a gente. Era uma coisa mais ou menos assim que ele fazia, era uma piada danada. Tinha essas vibes. Desculpa, mas era uma loucura. Mas era. Aí, tipo, ali eu comecei a ficar apaixonado pelo rádio. Meu pai fez isso comigo. E eu ouvia direto Trio Parada Dura. Muito bom. Ouvia Trio Parada Dura e eu gosto até hoje de música caipira. Eu ainda ouço. O sertanejo raiz. Eu ainda ouço o caipira, eu gosto. Eu tenho umas loucuras, eu acho que tem a ver a música caipira de manhã cedo, de música caipira no final do dia, essas coisas. Ali eu comecei a ter contato com a música. E eu já cantava em casa, meu pai já cantava, minha mãe já cantava. E cresci ouvindo meu pai. Ele era apaixonado por Nelson Gonçalves. Ele era viciado em Nelson Gonçalves. E tanto é que toda vez que toca Nelson Gonçalves é um gatilho para lembrar do meu pai. Mas eu também ouvia Cartola, eu cresci ouvindo Ângela Maria, eu cresci ouvindo Aguinaldo Raiol, Aguinaldo Timóteo, os mais novos aí, daqui a pouco pesquisa isso no Google depois se quiser. E só os caras top, que eles cantavam muito na época, nem tinha nada para... Eu sei que tinha que cantar, eu cantava, né? E Cartola, então, eu era viciado em Cartola. Tem uma música dele chamada Acontece. Quem depois pesquisa em casa mais também. Lindas do Cartola. Nossa, Deus. Essa música mexe com a minha cabeça. Esquece o nosso amor, vê se esquece. Exatamente. Porque tudo na vida acontece. É uma letra pequenininha. Vamos. É uma letra pequenininha. E, assim, na minha playlist ainda hoje eu tenho Cartola aqui e tal. Acabou que um primo meu, chamado Daniel, todo final de ano a gente pegava... Vou misturar a história, porque a história do rádio e da música se cruza aqui nessa história. Aí o teatro já foi pra Cucuia, já tinha parado com o teatro. Não tava dando mais pra fazer teatro. Eu fiquei um tempo no Artiano, mas não deu certo, não me adaptei no teatro, lá com o Artiano, não deu certo. Mas aí acabou que o meu primo vinha do Rio passar as férias aqui, o Daniel,
e ele falava que tinha banda de garagem. Esse negócio de banda de garagem acabava comigo. Uhum. Eu ficava assim, caraca, que maneiro, esse cara tem uma banda de garagem, né? Aquilo já ia mexendo comigo e aí fui passar um dia, fui passar férias no Rio. O meu primo Guilherme, que também morava perto, morava tudo na Penha ali. Quem conhece o Rio de Janeiro é a zona norte do Rio de Janeiro. Cara, meu primo me apresenta um tal de Iron Maiden. E... O Bambu, o LP Aces High. Moleque, vou te falar, quando eu ouvi, eu falei, meu pai, que troço é esse? Minha mãe, aí foi o inferno da vida da minha mãe, né? Porque o meu primo começou a gravar a fita de cassete pra mim, e eu ficava ouvindo em casa na minha altura. Eu fiquei apaixonado, até hoje. Pra mim, a minha referência vocal hoje, pra mim, é o Bruce Dickinson. Não resta dúvida. E fora que você vê esse cidadão com 200 milhões de anos, tá com a voz e canta 2 horas e meia de show, de boa. É exemplo, eu sou suspeito que eu gosto pra caramba do Bruce Dickinson. E pronto, ali eu já descobri que eu era roqueiro. Eu gostava de rock and roll. Meu primo começou a me ensinar uns movimentos de baixo. Entende? Pra mim eu já era baixista. Aí tinha uma música do Ira, Feliz Aniversário, envelheça. Uhum. É um baixo mega mole de fazer assim. Cara, pra mim me sentia o Arthur Maia, entendeu? Eu falei tipo assim, Nossa Senhora, sou o cara do baixo. E eu, uma certa inveja, uma inveja branca do meu primo, o Daniel, eu cheguei tava um dia aqui em Paraíba, tava o André, baterista, você deve conhecer. Já veio aqui no podcast, já. Que a gente chamava de André Pezão. O Kiko, que mora aqui no Moda Conceição, eu acho, que mora no Moda Conceição aqui. E outro rapaz, agora que eu não lembro quem. E falou assim, a gente tá com uma banda. A gente precisa de baixista, mas um baixista que tenha baixo. Falei, sou eu. Eu sei tocar baixo. Mas você tem baixo? Falei, tenho. Cara, não sabia tocar o baixo e não tinha baixo. Mas tinha o Alexandre, que morava ali perto de Salles Marques. Ele tinha um baixo tonante, que era todo preto, vermelho e laranja. Cara, eu amava andar pela rua carregando aquele baixo. Me senti, cara, eu tava se sentindo. Fomos fazer o primeiro ensaio, foi catástrofe. Ou eu cantava ou eu tocava o baixo. Mas o pessoal falou assim, cara, tu canta, mas você não toca baixo, não. Vamos fazer o seguinte, fica na banda e vamos correr atrás de um baixista, que você tocando baixo é muito ruim. E ali eu virei cantor. Ali eu começou o cantor. Uhum. No rádio, nesse mesmo período, meu pai me colocava para trabalhar com ele quando eu voltava da escola. Seu pai trabalhava com o quê? Meu pai tinha tinha um depósito de macarrão Machadinho, lá de Cataguases. E quando eu não estava fazendo nada, eu ficava dentro da Kombi deitado no banco da frente, com a perna no volante, dormindo às vezes, e ouvindo o programa do César Romero na Rádio Cultura. Meu amigão, meu professor de rádio. Maravilhoso, já chamei, já convidei para vir também. aqui. Filho, o homem é enjoado para eu vou falar uma coisa. Aí, tipo, ele falou assim, olha, atenção você que tá aí ouvindo a gente, vai acontecer uma rádio FM em Além Paraíba, Juventude FM, e você pode ser o locutor da rádio. Venha fazer teste tal dia, tal hora, aqui no prédio da HF. Cara, você ficou louco, né? Falou, agora é minha vez. E eu já era apaixonado com rádio. Gente, eu sou ouvinte de... Agora eu vou entregar a minha idade mesmo, né? Haroldo de Andrade. Ih, rapaz. Francisco Barbosa tá vivo ainda. Ele tá na Rádio Tupi. Eu acho que tá na Rádio Tupi. E eu falei, cara, eu era doido pra entrar em rádio. Sempre fui apaixonado. Ainda hoje, eu amo rádio. E fui fazer o teste, passei. Aí entrou, no caso, eu, o Aladir, o Eider, o Pelezinho. Era o Aladir de manhã. Depois o Eider às 11 horas. 4 horas da tarde era eu. E 9 horas da noite era o Pelezinho. E aí eu comecei no rádio também, foi dessa forma. Entendeu? Que bacana. Aí, isso teatro... em que ano foi? Foi 89. Logo no início, 89. Início foi assim, das rádios. E ali eu comecei minha campanha. Hoje já são... Por isso que eu falo que os dois estão tudo grudados um no outro. Aí sempre eu dei um tempo no rádio pra ficar cantando. Depois dei um tempo na música, um pouco pra ficar sendo locutor. Então, e essa experiência da música, então, quando você começa a adentrar os bailes da vida, né? Você vai para as bandas de baile, você foi para o Espírito Santo, depois foi para o Rio, ficou um período longo no Rio. Exato. Aí aconteceu. Aí fui pegar e trabalhar com... Eu não sabia que eu fazia. Eu não sabia que ganhava para cantar. Olha aí. Eu não sabia. E
eu fiquei cantando. Cantei numa banda. A gente montou uma banda aqui chamada Bandark. Eu lembro. Aí tinha o Bim, tinha o Aurélio, que tá morando no Ceará, eu acho, hoje, não sei. O Bim tá aqui por aqui. Meu irmãozão. André na bateria. O Pablo, que é dos Cobras, na guitarra. Eu cantando. Acho que era isso mesmo. E depois, aí quando o pessoal me viu cantando, teve um festival de música ali em Paraíba. E eu levei uma música que eu fiz. Que a gente ficou em 11º lugar, eu tirei uma onda. Porque o Luiz Keller, que veio aqui também, quando o Luiz Keller chegava no festival, dava vontade nem de entrar mais em festival, né? Você já sabia que ele ia ganhar o festival. Fantástico, né? Cara, muito bom, velho. Não, o Luiz Keller... Quando eu vi ele chegando, eu falei, bicho, vamos cantar mais essa porcaria aqui não, vambora. Já vai ganhar mesmo essa bola, não tem jeito. E cantei. Vamos tentar o segundo, terceiro lugar. Caraca, não, no dia que a gente pegou... Tanto é que a gente não esperava o 11º lugar. Pra mim foi assim, a vitória. Eu corri uma maratona de 40 e tantos quilômetros. E o Marcão me viu cantando. O Arli, ele ia sair do... Pera aí, vamos falar então, explicar, porque quando ele vai pras bandas, ele falou Marcão. E eu quero que você fale um pouco sobre essa banda, porque essas pessoas... Porque primeiro são pessoas queridíssimas, eu estou morrendo de saudades. Queria tanto ver o Marcão e a Neide novamente, né? Porque ele está falando de uma banda chamada... eu acho que ele pegou a Metamorfose, que foi antes do Scarlatti, não? Ou já foi Scarlatti? Não, eu já peguei Scarlatti. Pegou Scarlatti, O né? Metamorfose, se eu não estou falando muita besteira aqui, o Metamorfose, na verdade, era uma banda de rock. Então, mas o Scarlatti também. Acabou que começou eles a colocar alguma coisa de pop. Já pop no meio. E acho que um empresário chamou a atenção deles. Olha, esse nome, Metamorfose, podia mudar esse nome e colocar uma outra coisa. Não mudou muita coisa, né? Que vamos combinar. Que de Metamorfose pra Scarlatti, você vai ver um thrash metal, mais ou menos. É verdade. Mas acabou que ele colocou Scarlatti entendendo que esse nome seria um pouco mais pop e começou a realmente fazer o lance do baile mesmo. Entendi. O Marcão e a Neide, o Scarlatti teve dos vocais assim que de baile assim que eu peguei assim foi o Maza. Depois entrou o Arli ia sair. Aí estavam preocupados para saber quem é que ia entrar no lugar do Arli. Aí alguém falou assim, olha, acho que foi o Marcelo, baterista. O Marcelo falou assim, aquele rapaz que cantou no festival de música, podia chamar ele pra fazer um teste aqui. Só que nessa época eu já tava cantando no Carmo, numa banda chamada... Eu vou lembrar o nome dessa banda. Eu vou lembrar daqui a pouco o nome da banda. Mas era uma banda do Carmo lá. Grafite. Acho que era Grafite. Depois mudou de nome. Tiveram vários nomes. Teve uma banda de baile chamada Grafite, sim, aqui na região. Mas era no Carmo. Era no Carmo, né? E até o Aladim tocava teclado nessa banda. Olha só. Daqui a pouco, se alguém lembrar, aí pode me chamar aqui pelo... Aqui no chat, o Guto tá mandando um abração pra nós aqui. Tem uma galerinha daqui a pouco. Eu vou falar pra galera do chat aqui. Aí aconteceu. Eles pegaram, me chamaram. Eu cantei... aliás, essa música, isso me acompanhou. Porque todo mundo sempre soube que eu cantava alto. Então não tinha jeito. Toda banda que eu fui cantar tinha cantado de Final Countdown. Eu amo essa música, mas hoje eu evito. Eu tenho uma história da. Tom lá em cima, né? O pessoal fica. Não, põe esse cara pra cantar de Final Countdown. Tem que ver ele cantando de Final Countdown. Não, mas aí acabou que eu cantei de Final Countdown, eu cantei Sweet Child of Mine. E nesse lance do Scarlatti, teve um episódio que foi o seguinte: eu nunca tinha cantado com retorno. Nem sabia que existia isso. Olha. Porque a banda de garagem, as coisas são bem rústicas, vamos colocar dessa forma, né? O cara, na verdade, ele não tem equipamento suficiente para ter retorno e PA. Ou ele só tem o PA, o side vinho do lado. Exatamente. E manda ver. Aí, o que aconteceu? Eu fui lá, cara. Velho, quando eu vi, eu não sabia, eu falei assim, eu cheguei em casa, falei, nossa, mãe, eu canto bem. A minha mãe. E você se ouviu, né? A minha mãe era muito engraçada, mas era muito. Uai, agora que você tá vendo que você canta bem, sou? Falei, mãe, cantei num troço lá que a caixa de som é virada pra mim. E cantei no microfone Shure. Sim. Eu cantava no Lesson. 58. Quando era Lesson. Aí ali eu fiquei. Foi a primeira vez que eu tive contato com o tal do retorno e tal. E ali começou minha sala de aula. Porque trabalhar com eles ali. O Scarlatti, aí teve as coisas curiosas. Por exemplo, eu fui fazer o primeiro baile com eles em Pirapitinga. Eu não sabia que pagava.
Aí a E Neide, que no final você recebia um cachê. um cachê, eu não sabia nem que tinha esse nome. Ia ganhar um dinheiro aí. Aí acabou, ela pegou, me pagou, eu falei, Que é isso? pra que? Ela, é seu Seu pagamento, salário. seu salário. Ali, aí, só que os mais novos, mas a galera que é contemporânea nossa, que regular idade com a gente, o Scarlatti foi uma febre aqui na região. E a gente fazia show direto. O pessoal aqui no Além Paraíba, então domingo aqui, o pessoal falava. Era Silvio Santos, o saudoso, agora saudoso, era Silvio Santos na televisão, Coca-Cola, frango assado e Scarlatti na ilha. Ou em algum ponto da cidade. O pessoal sabia. Eu já o Luiz Keller, mas não só ele, eu já recebi relatos de pessoas que já ficaram presas no quartel por causa da gente. Que a gente estava indo embora, a gente estava cantando em um determinado lugar aqui da cidade, a pessoa deixava de ir pro quartel, chegava na segunda-feira, ia pra cadeia. Ia pra cadeia. Você já me fez ir muito pra cadeia. E o Scarlatti foi, cara, uma coisa assim, tipo, eu nunca tinha experimentado. Foi muito legal, porque, tipo, na escola, eu já tava no estadual. Uhum. E ninguém sabia que eu existia. De repente, eu fui fazer a domingueira na Ilha do Lazareto, lotou, e todo mundo queria saber quem era o vocalista novo. O que a gente fez com o repertório? Nós mudamos o repertório bastante. Então, coisas que não se ouvia muito aqui na região, a gente começou a colocar. Como eu conseguia cantar, então entrou The Final Countdown, entrou Carrie. Naquela época ainda se tocava música lenta nos bailes, né? E, então, entrou Easter, do Marillion, que ninguém esperava. Tinha gente que falou assim, cara, quando eu vi que vocês iam tocar Easter, eu fiquei doido, e você cantou. E naquela época também eu não cantava inglês, meu inglês era todo estranho. Embromation. Nossa, era barra pesadíssima. Ainda hoje tem gente que me encontra, ainda me chama de Please Don't Don't, porque eles faziam um repertório de dance. E tinha uma música do W que ele cantava, ele pegou o Please Don't Go do Kiss Sunshine Band e regravou. Então o pessoal morria de rir, eu, em vez de cantar Please Don't Go, eu cantava Please Don't Don't, e pegou. E depois fui aprendendo a cantar inglês de verdade e tudo mais. O Scarlatti foi uma escola para mim. E quando eu cheguei no estadual no outro dia, o pessoal tava me tratando tipo um John Bon Jovi. Eu me senti assim. A gente colocou Tears for Fears, colocou Fate No More, Epic, colocou Easy Aí depois o pessoal, não, Gustavo, eu tinha mania de amarrar o cabelo e eu comecei a cantar igual o Mike Patton, que é o vocalista do Fate No More, cantava. Que ele pegava o pedaço, ele não cantava assim, ele cantava assim, segurando o microfone dessa forma. E foi quando eu voltei, cara, eu virei a estrela, assim, o vocalista novo que canta. Deixa eu só dar um adentro aqui, nós vamos falar também muito de religião hoje. E curiosamente, o Mike Patton aí do Fate No More, ele é um bandista, sabia? Eu não sabia, não. Isso aí. Interessante. Não, acho assim que cara, o Scarlatti foi um divisor de águas na minha vida, mas foi uma escola, porque o Marcos e a Neide, quem via, a gente falou isso hoje fora do ar aqui, quem via o visual da gente achava que era todo mundo doidão. O Marcão nunca consumiu droga. Olha só. Nem a Neide. E uma coisa, você está falando uma parada aí, e o Gustavo, interessante, para você que viveu na noite durante muitos anos e vendo e passou por essa experiência com o Scarlatti, esse casal maravilhoso, qualquer um que olhasse a Neide e o Marcos, logo achava, pô, tudo doidão, tudo ali. Não é tudo caretão, mas caretão mesmo. Para quem não lembra, não sabe, né? Os dois eram puritanos. Olha aí. Eles eram mega caretas. E a Neide não gostava que eu pegava a menina. Ela ficava. Quando eu, Marcelo ou o Charles, chamava a atenção da moçada. Chamava. Vocês eram como filhos, né? Que parada era essa? Vocês ficam com essas meninas e tal. Mas, velho, a gente tava estouradíssimo. Era uma coisa que depois o Hélio Fazolato pegou a gente. É uma outra pessoa que eu tenho uma gratidão muito grande também pelo Hélio Fazolato. Foi outra escola que eu tive, a gente pode falar depois dele também. A gente começou a viajar com o Hélio.
Então, eu comecei a ter... o Escarlate, pra mim, foi uma... talvez uma amostra do que eu ia viver lá na frente. Que depois eu fui viver um montão de coisa maneira, mas eu precisei de passar pelo Escarlate. Entendi. Pra tirar... E as bandas lá de fora, Gustavo? Como é que aconteceu isso assim? Aí como é que você migra do Escarlate Pro Rio? Pro Rio, Então, pro Espírito Santo? Quando eu tava começando... Foi assim, o Escarlate tava muito no auge, muito mesmo. Tinha fã-clube. O Escarlate a gente tinha que chegar em hotel e mudar de nome. Era uma coisa assim, absurda. E até cheguei na Neide na época, que depois tinha amizade com o pessoal do Reza Forte, eles tinham lançado o LP deles, e eu falei, bicho, tá na hora de a gente lançar nosso LP também, mas a Neide não era a vibe da Neide. A Neide nunca quis ser mainstream. Olha. Nunca. A parada deles, o barato deles era tocar... Eu acho que eles curtiam mais ali aquela, né? Exatamente. A família música ali dentro. E eu falei, contexto. bicho, o Escarlate no auge, a gente começou a fazer show pro Espírito Santo, começou aí pro terror do Charles e do Marquinhos, que eles odiavam fazer show longe. E quando eu vejo, depois que lá na frente eu ia estar fazendo show pra tudo que é lado no Brasil, e os shows longos, que o território do Brasil não ajuda o artista. Uhum. E o empresário e o produtor também não ajudam também. Eles querem fazer dinheiro e vambora. Então você faz umas viagens... Acaba vendendo um show, qualquer negócio. Faz tipo umas assim, viagens... Vai tocar 4, 5 horas aí num baile, aí no outro já vai tocar 2, e no outro vai tocar uma, aí vamos que vamos. Não, e fora que você pode ser... Eu não faço mais isso, não penso em voltar mais, mexer mais com isso, mas é uma coisa meio covarde. Você pega o artista, coloca ele em Curitiba, daqui a pouco ele tá fazendo show em Manaus. Então tem um montão de coisa envolvida, tanto a questão da temperatura, quanto cansaço e tudo mais. Mas a gente começou a viajar para muito longe. Então eles começaram a conhecer a banda. E antigamente em tese só tinha The Brothers, TB6, Banda Rancho, Banda Sinal dos Tempos, que depois eu fui cantar nessa banda. Reza Forte, muita gente acha que eu cantei no Reza Forte. Eu quase fui cantar no Reza Forte. Mas quando chegou a proposta do Reza Forte, me chamaram para ir morar no Rio. Aí eu acabei indo pro Rio. E nesse episódio de ficar fazendo show para muito lugar, as bandas começaram a me conhecer, a me ver cantando. Uhum. E nessa coisa de cantar muito alto, começou a vir muita proposta. Muita proposta. Acabou que surgiu uma proposta do Espírito Santo para mim de uma banda que era montada por ex-integrantes do Reza Forte. E ali eu achei legal de ir embora para lá. Fiquei 2 meses lá no Espírito Santo, foi horrível. Lá eu passei fome, mas valeu como experiência de vida também. Mas foi péssimo. Passei 2 meses que foram tenebrosos. E quem estiver depois assistindo, depois vai rir, porque foi muito... Cara, eu passei alguns meses comendo só miojo. Não me ofereça miojo não, que eu te dou, nem sei qual foi, te dou uma miojada na cabeça. Eu comi... Velho, foi miojo o tempo inteiro. Foi barra pesadíssima. E miojo, a parada é o seguinte, te enche assim durante 20 minutos, daí a meia hora tá com fome de novo. E ali, Marataízes foi onde eu comecei a chegar nas drogas. Caramba. Marataízes foi o seguinte, porque eu nunca comprei droga na minha vida. Eu nunca paguei por uma maconha, nem por um pó. Eu ganhava. E eu tava tão barra pesada pra mim lá no Espírito Santo, a minha câmera toda suja. Eu tava detestando. Mas pra mim moldou meu caráter também, sabe? Porque eu era muito filho de papai. Eu nunca passei fome. Meu pai, nós tínhamos uma condição boa. Nunca foi uma condição de rico, mas também não era pobre. Eu era muito mimado. Velho, eu falo que Deus me colocou assim, igual José no Egito. Me colocou lá no calabouço mesmo, foi barra pesada. E acabou, velho, que acabou com a droga. E ali comecei a cheirar, comecei a fumar muito. A maconha não foi, mas a cocaína, como eu cheirava. Que era uma maneira de eu me manter a par de tudo que estava acontecendo na minha vida naquele momento ali. E miojo, dá-lhe miojo, mano. Vai comer miojo, assim, misericórdia. Eu sei todos os sabores, entendeu? E aí teve um dia, eu tava recebendo, eu tava tão louco pra ir embora, eu saí corrido lá do Espírito Santo, praticamente. Porque teve uma galera que queria me matar, porque eu queria ser da banda. Caramba. O cara da banda não aceitou e me ameaçou de morte. Falei, esse doidão tem que ficar aí, pô. Cara, foi muito louco. Aí,
Mas essas pessoas estão incrivelmente perdoadas, tá? Não tem nada de mágoa com elas. Elas me moldaram. O Gustavo Luiz de hoje, eu agradeço a Deus por ter passado por isso. Que os meus amigos de mais tempo, me conhecem, sabe? Eu acho que eu sou uma versão melhor hoje. É bacana você... Galera, vou falar uma parada aqui que bate no coração, não tem jeito, né? É bacana você dar um depoimento desse, um testemunho, né, vamos dizer assim, falando dessa experiência de sair, né, do berço da família aqui, pai, mãe, os amigos, a banda local e tal, e alçar voo para outros lados e de repente descobrir toda essa diversidade e essas dificuldades. Não somente por conhecer o Brasil e as suas diversidades que o Brasil tem cultural também e climática, como chegar num ponto da gente também de você poder perceber até onde ou quase foi o fundo do poço com relação à própria alimentação, a passar a usar droga, talvez até para consumir tempo para você poder chegar à noite para fazer o teu baile, sei lá como é que era. Mas assim, é bacana você colocar isso de coração pronto assim, e hoje ver você, um cara completamente revestido pelas armas de Deus, né, cara, assim, dentro do contexto. E eu fico muito feliz, cara, de ouvir essa história tua, que até meio que emocionado aqui, porque eu gosto de ver essa coisa da pessoa se superar, sabe? Não foi... Virar uma página da vida, mas com dignidade e com experiência de vida, e poder falar isso e passar para os jovens aí que vão assistir ou que estão assistindo, como que Deus toca no coração da gente, e a gente consegue fazer quando você tem essa abertura com você mesmo e começa a enxergar que existe algo melhor, né? Porque bebida, fumo, cheiro e qualquer coisa que vá danificar não somente o corpo físico, mas a sua estrutura de alma, de pessoa, né? E o Gustavo está dizendo uma história linda aqui. Parabéns. Eu dei essa linda aqui, porque importante dizer essa mudança, cara, que é muito bacana. Mas né? eu falo assim, isso para mim foi bom ter passado por isso. Eu sentava no banco que tinha uns bancos de concreto lá, de frente pro mar. Porque as pessoas eram assim, elas achavam, o dono da banda na época, vamos fazer o seguinte, vamos colocar você morando de frente pra praia, outra visão do inferno. Tem um tal de vento noroeste, meu irmão, que é o seguinte, eu varria a desgraceira da casa, que eu gosto das coisas limpas, eu não gosto de nada bagunçado. E, rapaz, eu varria a porcaria da casa, vi um tal do vento, me sujava a casa toda, era a visão do inferno. Vamos colocar o Gustavo morar na frente do mar. Cara, eu detestei. Eu odiei morar na frente do mar. Desse jeito, eu detestei. Eles imaginaram, mineirinho, vai gostar de ver o mar. Não, esse cara tá doido, ele quer voltar pra Minas. O que eu fazia? Às vezes eu tava tão doidão de pó, eu cheirava demais. Era uma coisa... O pessoal falava, esse cara vai morrer. Eu ficava sentado, às vezes, no banco da praia, falei assim, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar nesse mar e vou acabar com essa porcaria de vida. Porque do jeito que tá aqui pra mim, não tá dando. O que aconteceu? O cara da banda, como ele viu que eu ia embora, ele me cortou meu cachê e segurou minhas roupas e me cortou a comida. E me deixou sem comida. Aí, às vezes, eu ligava pra minha mãe e pro meu pai, minha mãe me ligava, a mãe falava assim, meu filho, você tá bem? Mãe, eu tô super bem, mas eu tava chorando. E a minha, meu filho, mas que você tá fungando? Ah, mas eu tô gripado. Porque tinha um paulista, esse paulista, ele foi um cara, tipo assim, que me salvou minha vida várias vezes lá em Marataízes. Ele falava assim, ô mineiro, vem cá que eu tenho um negócio pra você aqui. Aí eu tava já varado de fome, muito drogado, muito doidão mesmo, assim. Ele falava assim, vem cá que eu tenho um negócio pra você comer aqui. Chegava assim, tinha um prato assim, de contrafilé, um pão e Coca-Cola. Cara, eu comia aquele troço, parecia que era assim, era uma comida chiquérrima, assim, sabe? Eu tava varado de fome e tinha acabado de falar com meus pais, minha mãe achando que eu tava bem. Eu tava passando um aperto, mas, bicho, eu falava assim, eu não volto pra Minas. Eu vou ficar nessa porcaria aqui, eu sou meio tinhoso. Eu falei, não, vambora, vamos continuar. Eu sentia que era pra continuar, sabe qual é? Aí, velho, uma banda chamada Nova Visão, de Cataguases. Lembro. Me ligou pro escritório da banda e a banda fazendo direto que eu não tava perto. Um dia eu peguei essa ligação. Aí o cara me ligou, o Carlinhos, nem sei se ele tá vivo. E falou assim, aqui, a gente tava querendo você aqui na banda. Aí, quando eu tava quase pra ir pra lá, o pessoal do Rio de Janeiro me ligou e o pessoal do Reza Forte me ligou.
acabou que me ligou. Eu falei, caraca, o Reza Forte me ligando. Me querendo lá também como vocalista também. E o Robson, quem conheceu o Robson? Eu acabei fazendo amizade com o Robson, que era o vocalista, o famosão, assim, do Reza Forte. Uhum. Eu tava cantando uma música chamada I Can Dream About You. I Can Dream Dan About Hartman. You. É. Ele falou assim, cara, eu saí da minha casa pra ver quem tava cantando. Aí ele que me indicou pro Reza Forte depois. Ó, eu não vou voltar pro Reza Forte não, mas o garoto que tá aqui cantando, ele de Além Paraíba, ele vai servir pra vocês. Esse cara canta. Aí mandaram, ele deu um jeito de fazer o pessoal me ouvir cantando. Na hora eles desceram lá do Cachoeiro do Itapemirim pra ir atrás de mim lá na Imarataízes, pra vir falar comigo, pra ir pro Reza Forte. Eu falei, cara, vambora, né? Só que nesse meio tempo surgiu o convite da banda Sinal dos Tempos, que me viu cantando também, lá no Espírito Santo. Eu achei melhor de ir embora pro Rio. E lá fiquei 10 anos. Aí as coisas ainda assim estavam começando a galgar ali e tal, mas aí minha vida no Rio foi... E lá no Rio você tocou em quais bandas lá, ou qual banda? Lá no Rio, eu fiquei sempre tocando no Sinal dos Tempos. Uhum. Mas volta e meia pintava alguma coisa pra fazer. Ah, Então tinha pintava às vezes algum trabalho no Projac, pintava às vezes um trabalho para gravar uma música para uma novela. Meu amigão Celso Santana, produtor assim dos top que o Brasil tem aí, é um irmão que eu tenho, um professor que eu tive. A gente gravamos. Ele trabalhou com Alcione, ele tá agora com a Zezé Mota. Ele é um dos maiores, um dos top assim, de produção hoje no Brasil. Hoje é o Celso Santana. produtor musical. Ele é produtor musical, tecladista. E ali eu fiquei fazendo assim. Aí pintou trabalho com. Vinha cantor de fora, às vezes. A gente pegava, fazia também. E ficava nessa vida ali. E fazendo São João. E fazendo festa agropecuária. E fiquei. Em resumo. Eu fiquei fazendo esse tipo de trabalho no Rio ali. Até que quando eu comecei... Eu falo que chega um momento na carreira da gente que parece que é assim, o destino fala contigo assim, e ó, até aqui já tá de boa. E agora, o que você quer fazer da sua vida? Você quer continuar ou você quer fazer outra coisa na vida? Aí... Já pode falar de querer ser padre, já? Daqui a pouquinho, porque eu quero ir pro chat primeiro. Quando a gente voltar do chat, aí a gente pula pra parte, né, da questão essa história de querer ser padre. Eu tô curiosíssimo aqui. Deixa eu dar uma palavrinha com a galera que tá em casa assistindo a gente aqui. O Gustavo tá mandando bem. E a hora voa, rapaz, já vai dar 8 horas da noite, vai vendo aí. Gustavo, quem tá com a gente aqui é a Fernanda Zamboni, dando boa noite, falando gente olá, boa. meninos. A Maria Aparecida Sabino, dando boa noite pra nós. A Fernanda está dizendo assim, o paizão do Arthur, esposa da Cíntia, que vai ganhar um troféu. Vai ganhar o troféu. Vai ganhar o troféu. Adriana Martins, boa noite, Gustavo. Cíntia, bênçãos de Deus, pessoas maravilhosas. O Ronaldo Melo dando boa noite. Grande Ronaldo, abração para você, Ronaldo. A minha esposa Andréa Guerra, boa noite, meninos. Boa noite, meu amor. Boa noite. É isso aí. Maurício Ferreira, parabéns ao convidado. O Ronaldo Melo, grande vocalista do Escarlate. Só quem viu sabe. Quem viu, viu, né, o Ronaldo? Agora, só se fizer um revival, a Neide e o Carlão dar um jeitinho aí e fazer um reunião. Aí vai ser top of the world, como costumo dizer. O Arli Matos está aqui, ó. Boa noite, meus amigos. Grande Gustavo de Serra. Nós vamos pegar esse nome de Serra já. O Guto, nosso maestro Guto Araújo. Guto, músico, gravei com ele tem um tempo atrás aí. Músico, o cara é fantástico. Ele tá aqui, alô Gustavo, sou seu fã há muito tempo. Como cantor e agora também como podcast. O podcast vamos falar Guto, do podcast. Eu já cruzei com ele no Rio de Janeiro. Em algum estúdio, não sei onde foi direito. Ele tá falando mais alguma coisa aqui. 2 irmãos, Bambu e Gustavo, abraço, sucesso. Um abração para você, Guto. É sempre um privilégio nosso estar você aqui acompanhando a gente. A Cíntia Frausta, sua esposa, tá dando uma boa noite para nós aqui, botou um coraçãozinho. O nosso grande, magnânimo Alberto Ferreira, o grande Tico Ferreirão, da Banda da Terra. Esse cara. Grande Ferreira. Tá aqui, tá, alô Bambu, e Gustavo, parabéns. Sensacional, quanta história legal. Gustavo é show, é verdade. Esse camarada é guitarrista de mão cheia, tá lá em São José dos Campos, São Paulo, mandando um abraço para nós aqui.
O grande Adenauer Rezende, Gente da Black boa, gente boa. grande Adenauer, além paraibano, mecânico de voo lá da Embraer, se eu não me engano, tá aí mandando um abraço, assim, boa noite, lendas urbanas do rock and roll além paraibano. Esse é o Guitar Hero de Além Paraíba. Paraíba. É verdade, velho. grande abraço. Quero trazer ele aqui. Ele teve há pouco tempo aqui, rapaz, mas me deu um olé legal. Foi lá em casa, conversou, Né? entendeu? E tá, agora só pode beber uma cerveja caríssima, porque as outras faz mal a ele. É uma confusão danada. né, eu te falar uma Vai coisa. vendo aí, rapaz. Segundo ele, não sei não. Esse cara ganha muito dinheiro, Né? ele já viu, né? Vai vendo. Abração, Adenal, um abraço na família aí. A esposa do Adenal também canta maravilhosamente bem, Legal. tá? Tem que ver. A filha também, tá? Enfim, tá todo Pronto. mundo envolvido na É música. só montar alguma coisa. O Guto Araújo tá aqui, ó. Já no Rio, eu com o Bebeto, cantor de samba, me encontrei com o Gustavo no estúdio. Exatamente. E ele com a banda Sinal dos Tempos, que você acabou de falar aqui, que você Exatamente. encontrou com ele em alguma Exato. situação. A Vanilda Ventura, Gustavo Bênçãos, Deus abençoe a essa turma aí. Ana Cláudia Santana, parabéns. E também a Ana Cláudia Santana dando um abraço para nós aqui. Essa é a galerinha do chat aí, é você que está curtindo. Quero lembrar o seguinte, se você ainda não se inscreveu no canal aí, vai lá, dá um joinha, se inscreva no canal, divulga o canal. E fala aqui do... Vamos fazer um merchan aqui. Essa aqui é a cerveja Porto Novo. Como todos os nossos patrocinadores, um charme, porque a cerveja Além Paraibano do meu amigo Brasilino. Eu costumo dizer, a melhor cerveja do Brasil é a Porto Novo. É isso aí, saborosíssima. Essa aqui é a prêmio. Literalmente do Brasil. É isso aí. E Gustavão, então, cara... De Serra. O Gustavo de Serra surge da onde? Vem então, por quê? Eu morava no... E por que tu tirou esse nome? Porque acabou os bailes, né? Ou não é isso? Não, foi assim. O de Parou Serra, com os bailes. O de Serra foi assim. Não, depois também a gente pode falar por que eu parei de cantar também. Claro. O de a Serra... gente vai ter que dar uma acelerada, porque daqui a pouquinho, 8h30, a gente vai encerrar o ônibus dele, o ônibus dele tem que correr. O de Serra foi o seguinte, eu morava no Espírito Santo. E aqui em Paraíba eu sempre fui o Gustavo de Scarlatti. Uhum. Né? E ainda hoje algumas pessoas daquela época me veem e me chamam de Gustavo de Scarlatti, que pra mim não é problema algum. A minha mãe, ela era muito católica. Eu também era muito católico. Eu era muito, super católico. E minha mãe falava assim, olha, quando você estiver viajando, você reza pra Nossa Senhora do Monte Serra. Oh. E o pessoal lá no Espírito Santo... Não, aí eu cheguei no Rio. Não, foi no Espírito Santo. O pessoal, bicho, tu tem que ter um outro nome. Aí eu comecei a pensar, deixei essa porcaria de lado. Mas no Rio piorou. Porque como a gente fazia uns trabalhos em estúdio, Gustavo de Scarlatti não tinha como. Poderia. Aí eu falei, então vou colocar o Gustavo de Oliveira. Aí eu pensei assim, não, tá parecendo cantor evangélico, não tem nada a ver isso aí. E eu detestava evangélico. Não gostava de crente de maneira nenhuma. Falei, não, vou colocar esse nome de crente, não. E eu peguei, falei, vou colocar então o Luiz em alemão. Aí escrevi assim, Gustavo Ludwig. Falei, isso também não vai dar certo também. Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven, justamente. Aí acabou que eu tava um dia, eu vinha visitar muito a minha mãe aqui, e tinha uma imagem de Nossa Senhora do Monte Serra que ela falava tanto na minha cabeça, em cima da cabeceira da minha cama. A praga do quadro caiu na minha cabeça. Quando eu fui xingar, eu olhei assim e falei, nem xinguei. Eu parei no meio do caminho e falei, pera um pouquinho. Aí eu peguei Gustavo Serra, falei, achei o nome. Coloquei Gustavo Serra. E depois fui descobrir que, na verdade, o protetor dos músicos era Santa Cecília, mas a Nossa Senhora do Monte Serra, ela é, né, para os católicos, ela é protetora dos artistas. Pra minha mãe não tinha diferença nenhuma, né? Artista, cantor, tudo é uma coisa. Aí, e pra quem não sabe também, Nossa Senhora do Monte Serra é padroeira de Santos, da cidade de Santos. Eu fazia, toda segunda-feira eu cantava no Bay Market, lá em Niterói, fica na orla de Niterói ali. E tava tendo uma feira esotérica. Eu era muito esotérico. Eu jogava carta de tarô, eu gostava de runas, eu ia muito pra centro espírita. Eu sempre gostei de esoterismo, eu sempre gostei de religião. Minha mãe implantou em mim essa fé. Eu fui numa feira, eu tinha uma barraca de numerologia. A mulher fui lá fazer uma consulta, a mulher falou comigo assim, olha, Gustavo Serra tá dando 13. Tem que mudar, tem que colocar um Di, Du ou Dá. Aí eu peguei, coloquei o Di, coloquei o Dá, coloquei o Du.
Mas quando eu coloquei o Gustavo de Serra, falei, caramba. Isso sonoramente ficou legal também. Ficou legal pra caramba. E, engraçadamente, realmente, depois que eu coloquei o Gustavo de Serra, minha carreira no Rio deslanchou, assim. Aí que eu conheci o Celso. Uhum. O Celso foi uma pessoa que me abriu muitas portas lá no Rio. E foi engraçado. Mas acaba que depois eu me converto. E aí eu fui... Peraí, vamos pro padre primeiro. Vamos pro padre. Como é que é essa história de você... Você chegou a... Eu era líder dos jovens aqui na cidade, da Pastoral da Juventude, durante mais de 20 anos. Eu tentava sair fora, mas sempre o padre, ou o padre da vez que estava aqui, me chamava para cuidar da molecada. Então era 40, 50, 60 jovens, era jovem para burro. E numa época ainda que nem... Eu era muito católico. E já estava ardendo no meu coração. Eu sempre vi um padre com clésima. Clésima é aquele colarinho branco que o padre usa. Eu vi aquilo mexia comigo, de alguma forma. E eu já meio que já cuidava, já falei, né, que eu vim para cuidar dos outros, né? Uhum. Eu já cuidava da molecada, resolvia problemas deles em casa e tal. E eu falo que isso também foi desencadeado pela escola, pela Dona Ieda, aquela galera lá atrás. Daqui a pouco me liberou, me colocou como... Eu me vi líder, eu não sabia que eu tinha essa coisa para liderança, para resolver. Eu fui trabalhar depois como produtor de evento. Eu vi que eu tinha jeito para o negócio de... Você já produziu evento? Bastante. Você tem vários. Que inventar um troço em cima da hora que não existe. É verdade. Né? Trabalheira danada. Uma trabalheira louca. Então eu peguei essa coisa e então me colocavam para tomar conta dos jovens. Mas quando eu vi um padre de clérgima, aquilo mexia comigo. Como é que é o nome daquele? Clérgima. É aquele colarinho branco. Colarinho branco, né? Que os padres se devem... Alguém alguma vez na vida já viu usando aquilo. Que na verdade aquilo nem é católico. Aquilo na verdade é protestante. É uma coisa que os pastores metodistas usam. Acabou que o catolicismo acabou pegando. Entendi. Para usar aquele lance ali. Eu já estava com a minha carreira muito legal no Rio. Muito legal mesmo. E aí que eu te falo que chega o momento que eu acho que hoje eu falo que é Deus, mas eu não sabia então que era Deus. Que tipo assim, olha, até aqui você foi e tá legal. E aquela vida que eu tava levando de turnê já tava me dando nos nervos. Você vai ver depoimentos do tipo do Mike Knopfler, que era o guitarra e vocalista do Dire Straits. Ele falava que ele não aguentava mais de arrumar bolsa. O termo que a gente usava lá no Rio, que a gente morava nos hotéis e visitava em casa. E aquilo já tava me deixando... O pessoal fala uma parada aí, que esses dias eu vi pela internet, só porque você falou um negócio interessante, rapidinho, para não perder o foco aí. Tava assim, um dia nós vamos perceber que nós moramos no trabalho e visitamos a nossa casa. É mais ou menos assim. Passeamos Mas em casa. a vida que eu tava no Rio, eu tava muito feliz, dinheiro entrando, e mulherada, droga, volto a dizer, as drogas que eu consumia, eu nunca pagava. Nunca paguei droga. Eu ganhava droga. Eu chegava no camarim e tava tudo arrumado pra mim já direitinho. Direitinho, maneira de falar, tá? E tava bem minha vida. Financeiramente falando, tava ganhando. Você ficou no Rio 10 anos. 10 anos. Foi? Aí essa parada do padre, você... Então, aí acabou que eu já tava de saco cheio já de ficar fazendo turnê. Eu não tava aguentando mais. E ali, trabalhando nos bastidores... Da igreja? Não, do show business mesmo, né? Tá, entendi. Eu tava vendo que não era legal ser mainstream. Eu descobri que não era legal ser famoso. É polêmico isso, né? Mas eu vi que não era mais aquela... Todo mundo corre atrás de ser famoso. Né? Mas aí eu falo uma coisa... Internet Exato, hoje. mas eu falo que cuidado com as coisas que você pede, porque elas podem se tornar realidade. Não é legal ser famoso. Eu acho que todo mundo hoje que é famoso hoje gostaria de poder estar andando pela rua e ninguém perceber. Eu acho que é mais ou menos isso. O Gustavo, acho que falta um pouco de crescimento espiritual nas pessoas para entender que elas não são deuses, elas são pessoas que tiveram, né, a oportunidade de deslanchar um trabalho, de fazer porque
foram, igual você falou, deram um foco, chegou. O problema de chegar na fama é não entender a fama, é achar que é acima da fama. Que lutou tanto, aí um fã chega ali, uma pessoa que admira o teu trabalho, Então, que aí o cara vai, pô, não, agora mas não, eu- pô, eu- lutou pra estar ali, depois então, não quer. É mas eu complicado, falo né? assim que eu não defendo essa atitude de alguns artistas. Aham, Eu trabalhei. claro, de jeito nenhum. Eu não defendo, mas eu falo assim, mas eu entendo a psique deles. Porque eu vivi aquilo ali. E foi aí que eu te falo que Deus chega naquele momento na minha vida e fala assim: você quer continuar? Vambora. Ou você quer fazer outra coisa? Entendi. Porque eu tenho um DJ chamado Malboro. Conhecemos muito, nós da nossa geração, né? Exato. O Malboro, de vez em quando, eu fazia uns lances. Eu fui lá com o Tadeu, o Tadeu me colocava em umas coisas também. E o Malboro, esse foi o momento da minha vida. Minha esposa fala, né, que ainda bem que eu não topei fazer nada desse tipo, porque eu ia estar fazendo a Fazenda ainda. Ela fala muito isso. E o Malboro falava comigo assim: cara, vamos fazer um funk melody. Eu sei que o Tadeu já me falou que você é roqueiro, mas você. Olha só, ele pegou e me levou na casa. A casa, ele tem um estúdio no Meia ainda, não sei se ele tem ainda. E me levou no quarto dele, cara, só coisa assim, top. Tá vendo isso aqui? É o que eu ouço em casa, mas na hora de fazer eu produzo o que o povo quer. Cara, vamos fazer dinheiro. Eu já tava bem, as coisas não estavam ruins pra mim mais. Eu tava financeiramente muito bem. Mas eu fui descobrindo, cara, que não era legal o tal do o mainstream. Não posso endemonizar o tal do mainstream. Quem quer ser, Deus abençoe. Mas eu comecei a ver que, bicho, eu tava viajando demais. Mas tu não me enrola não, que eu quero saber aonde tu caiu, padre. Exato. Nesse episódio, tipo, ou vai ou racha, eu falei, bicho, eu vou voltar pra Minas. Vou voltar pra Minas e vou ser padre. Assim, eu quero ser padre, você... Pô, aí o pessoal do Rio pirou cabeção comigo. Pirou comigo assim, que cara, doideira, cara, você não pode fazer isso não, cara, você é louco. Que história é essa? Eu lembro, o Jorge já até faleceu tem um tempo. Cheguei nele, falei com ele assim, Jorge, é o seguinte, eu vou... Arrumo outro vocal, porque eu vou embora. Eu nunca deixei ninguém na mão. Eu sempre avisei com antecedência e tal. Vou te dar um mês aí, você vai atrás de um cara. Porque era assim, era o Tadeu, o Jorge, o Celso. Eles arrumavam trabalho pra mim direto no Rio. E eu falei, bicho, arruma outra pessoa pra ficar no meu lugar, porque eu tô voltando pra Paraíba. Ele falou comigo assim, você tá louco? Aí juntou todo mundo. Uma galera, Malboro, o Celso, uma galera do Rio. Cara, olha a tua carreira. Você tá a um ponto de gravar música pra novela. Você tá em um ponto de estourar, cara. Tu canta, você é um cara bonito, tem um visual. Você não pode pensar em fazer. Você tá maluco? O cachê alto, já tava ganhando. Tem histórias loucas de eu ganhando. O meu primeiro cachê que eu fiz no lance lá no Rio, um dos cachês que eu fiz, eu ganhei R$1.000. Eu fui fazer backing vocal pra um CD de um cidadão lá. O cara pegou e me deu R$1.000. Eu peguei, voltei, que ele me entregou, eu não vi o valor. Eu voltei, eu falei, olha, você me deu o dinheiro errado. Eu só cantei um trecho de um vocal. Ele falou comigo assim, não, mas é isso aqui mesmo. Você não quer não, manda pra mim. Era R$1.000, cara, o cachê. Eu ganhava aqui, tipo, R$50. Então, eles falaram assim, cara, tu é louco de voltar pra Minas. Eu falei, então, eu tô indo pra lá. Mas o que você vai fazer em Paraíba? Eu falei, cara, eu quero ser padre. Aí o mundo caiu. Eles deram muita gargalhada, mano. Riram. Pode ter certeza que riram muito. Aí eles pegaram e falaram assim, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos passar a te deixar aí pra em Paraíba. Aí depois tentaram me colocar numa casa top na zona sul do Rio. Detestei. Aí depois me colocaram pra morar... Tá, mas você, padre, eu quero. Aí você veio, então, você veio pra ali para aí, padre. Fizeram de tudo, fizeram de tudo. Não me enrola, não. Fizeram de tudo pra mim não vir pra Paraíba. Bati o pé, voltei. Voltei pra cá e já comecei a ser trabalhado, que eu ia pro Sagrado Coração de Jesus, lá em Juiz de Fora. E quem tava comigo era tomando conta de mim, que fica com um padre cuidando de você durante um tempo. Uhum. É o padre Arthur. Engraçado, o nome do meu filho também. E ele falou comigo assim, por que acontece? Eu queria mudar a igreja católica. Ih, caraca, velho. Eu queria ser eu era doido pra ser padre, eu sempre gostei de... As meninas, às vezes eu fazia banda, show com... Você já ouviu falar do Copacabana Beach? Claro.
a gente fazia um trabalho com eles lá, e as meninas, tinha as dançarinas, lembra das dançarinas? Lembro muito bem. Um beijo, o que eu fazia? Às vezes acontecia da gente ir pro hotel, e eu ficava com as duas no quarto. Todo mundo da banda achava que eu tava pegando as garotas, tava na surubada, sabe? Vambora! Cara, eu tava dentro do quarto com elas rezando terço. Ou acontecia demais de pessoas me procurar porque eu rezava as pessoas. Então, vento virado, espinhela caída, chama o Gustavo Luiz que ele... Entendi. Aí Nosso acabou... tempo. É porque eu quero que você chegue também na parte da conversão. Da sua conversão. Exato. Né? Aí, então, mas já tá nessa parte já. O que acontece? Eu pego, volto e falo, começo a conversar com o padre das minhas ideias. E tava tudo sendo mais ou menos conversado. Eu ia pra uma cidade chamada Cachoeira Paulista, na Canção Nova. Uhum. Então pensaram, Gustavo, cantor, eu já tinha gravado uma música, um CD, mais ou menos um CD, de músicas católicas aqui em Paraíba, de São José, gravei de Santa Rosa de Lima e gravei de Nossa Senhora da Conceição. E acabou que o pessoal falou assim, bicho, o cara canta, vai ser padre cantor, o cara vai lá pra Canção Nova e tudo mais. Nesse meio tempo, eu fico sabendo que a minha esposa não, que a mãe do Arthur, a Altiva, ela tava grávida do Arthur. Eu fiquei muito chateado com ela, dela tá indo na igreja do pastor Plínio. Oh. E acaba que eu tenho uma briga com ela, ferrenha no emprego dela. Fui mega grosso com ela. Ela grávida do Arthur. E eu chamei ela de idiota, xinguei ela pra caramba e tal. E falei com ela, antes de ir pro seminário, ser padre, você vai voltar pra igreja católica. Vamos fazer o seguinte, então. Eu querendo armar, né? Mas Deus, ele tem né? É igual o Paulo na estrada de Damasco, né? Vou pegar os cristãos, deu nada. O Saulo virou Paulo. Foi meu caso. Deus sabia que eu não ia para a igreja dos crentes de outra maneira, por uma razão muito forte. Eu odiava crente. Eu detestava crente. E me irritava, porque quando eu ia no evento evangélico, eu me sentia bem. Aquilo também me estressava. Por que eu tô me sentindo bem? Aí, de vez em quando rolavam uns artistas internacionais que vinham aqui pro Brasil, eles me chamavam para poder, como eu cantava já em inglês, cantava em espanhol, cantava em francês, quando chegava algum cantor de fora, um W da vida, sei lá, chama o Gustavo. Veio o Cris Duran. Lembro. Veio o Cris Duran e ele tava com a música na novela Esmeralda. E lançando, e era do LP Why, que ele cantava em inglês. O que fizeram? Chama o Gustavo. Aí eu peguei e fui cantar com o Cris Duran. Quando eu tava tentando ver se eu ia pra uma dupla sertaneja, eu tava vendo Zezé de Camargo e Luciano, vendo se eu ia pro Leonardo, eu acho. Eram duas tabelas. Tabela, pra quem não sabe, é o valor. É o valor do cachê. É o valor do cachê. Aí, cara, não, vou fazer Cris Duran, né, cara? Vambora. Cachê e tal. Bicho, o Cris Duran tava crente. Tava convertido, não sabia. Então, o que eu imaginei? Vai ser mulherada. Aí, o que ele fez? Ele cortou os filmes pornô da gente. Proibiu de ter mulher no ônibus. E não podia ter mulher no coisa. E me chamou. Ele, pessoalmente, foi lá pra trás do ônibus, me levou. E falou comigo num português muito doido. Falou comigo assim, eu não quero mais que você fale palavrão. Que você xinga muito. Eu posso orar por você? Eu falei, ô desgreta, senhor. Que senhor maluco, esse troço. E começou a falar de Deus pra mim. E eu era muito católico, eu achava absurdo tudo aquilo que ele falava pra mim ter mexido tanto comigo. E por que finalmente aquele homem vindo da França, eu achei que ia pegar uma mulherada, aquela coisa toda, o cara começou a pregar pra mim e aquela palavra caiu, me fez bem. Eu falei, bicho, por que eu sou tão religioso e essa coisa que esse cara tá pregando pra mim e tal, e, enfim. Fomos embora, vim pra lá em Paraíba, e eu falei com ela o seguinte, você vai comigo numa missa e eu vou com você no culto lá na sua igreja. Era uma confissão comunitária numa terça-feira. Na quarta-feira era o culto da minha igreja, que agora é minha igreja. Que era o Corredor dos Milagres. Quem estava pregando era o pastor Marcelo Balbino. Acabou que ela foi comigo nessa missa na terça-feira. Eu fui com ela no culto e tô lá até hoje. Que maravilha. E lá fiquei, já tem 14 anos. E deixa eu te falar uma coisa. A minha saudosa mãe, Dona Eva, e meu saudoso pai, Valdemar,
Marques, conhecido como Valdemar Bicudo, da Força e Luz, né? A Dona Eva que enrolava motor. Isso. Elétrico, aquela coisa toda. Eu frequentei muito a igreja do pastor Plínio, quando criança e até na minha adolescência e tal, né? E tem um apreço muito grande pela tamanha fé e pela autoridade religiosa que é o pastor Plínio. Sim. Uma pessoa de uma índole, de uma crença, de uma força extracomunal, assim, dentro da questão religiosa. É um líder religioso na nossa comunidade aqui de Além Paraíba. Queria muito deixar um abraço, muito carinhoso. Qualquer hora eu vou fazer uma visita ao senhor na igreja, como a minha mãe fazia. Todo mundo sabe, eu sou um bandista, como eu te falei aqui, eu sou espírita, o Gustavo evangélico, mas isso não nos impede de trocar essas figurinhas, né? De ir à igreja, né? Como também, com certeza, ao centro também não vai impedir. Eu lembro de um programa de rádio, foi na Rádio Cultura, só para a gente poder dar esse adentro aqui com relação a esse respeito, né, com a questão da religião. Eu não sei se foi um Roda Viva da vida, que eu vi a coisa mais linda, assim, foi um pastor, acho que foi o pastor Plínio, se eu não me engano, ou o pastor Jorge, se eu não me engano, na época. Foi o Edson, do Centro Espírita Amor em Deus, Edinho na época, se eu não me engano, na época era o Edinho, e teve um padre, que eu não lembro qual padre na época, já, né, cada período é um padre e tal. Eu assisti aquele programa e achei todos eles de uma educação para falar sobre a religião, que esse é o jeito contexto, de fazer, né, Gustavo? E assim, a gente estava até falando isso um pouco antes do programa começar, justamente sobre essa questão das divergências, né, com relação à religiosidade das pessoas. E a gente está vendo tanto pelo mundo afora, não somente o Brasil, mas pelo mundo afora, a intolerância religiosa. E quando eu vejo grandes homens de Deus, seja em qual facção religiosa ele é, seja em qual segmento religioso ele é, e eles conseguem sentar e conversar juntos da mesma energia que move o universo e que nos move, né? Assim. Nós somos templos de Deus, né? Então, reunidos aqui, a gente vai e consegue passar uma mensagem linda para cada um. Mas eu vou deixar você encerrar, porque daqui a pouquinho a gente está aí dentro de um contexto de hora. Infelizmente, a gente tem um horário agora um pouco curto dentro do nosso podcast aqui, tá? Mas o Gustavo vai dar o seu adentro aqui com relação a essa passagem pelo nosso podcast Atmosfera. E já de antemão, quero já deixar registrado, como já fiz com alguns outros que passaram por aqui, a volta do Gustavo aqui, porque é muito assunto, muita coisa, né? Senão a gente vai ter que levar o menino lá em Fernando Lobo. Vai vendo. Gustavo, manda ver, meu brother. Não, eu tô feliz da vida. Não necessariamente encerramento. Você pode concluir o seu pensamento aí, né, sobre não, a questão da igreja. eu acho que hoje na igreja você, além de ser o técnico de som lá da igreja, você também ministra também alguma coisa junto com um grupo de estudos. Hoje eu só não canto mais, que eu já parei de cantar. Acabei gravando nesse episódio. Gravei um CD, depois gravei mais 2 singles e ano passado eu gravei minha última música e encerrei os meus trabalhos como cantor. Mas eu fico lá na igreja hoje como técnico, sou um dos técnicos de som responsáveis pelo som da igreja, junto com o Nésio Oliveira, meu irmãozão. Meu pastor é o pastor Plínio de Paula. Hoje eu tô lá com a Simples e tem lá o Simplecast também, que é um podcast também. Fala um pouco tem que ir lá no podcast. Sobre o podcast, cara. Não, eu vi que você entrevistou assim, eu faço consultoria, galera. Eu vou num pouquinho de cada um. E eu vou sempre no seu, porque tem sempre figuras interessantes ali, principalmente do rádio. Eu vi que você entrevistou muita gente do rádio. Eu vi que você entrevistou o Gilrei Coutinho, cara, um artista aqui da nossa cidade, maravilhoso, reconhecido mundialmente, porque o Gilrei já fez tanto trabalho bacana. Gilrei, vamos uma horazinha, dá uma moralzinha, vem pra cá aqui, também fazer aqui, tá bom? Já tá feito o convite no ar aí. A Simples, ela surge, já fazia alguns anos que Deus já falava no meu coração de montar essa rádio, mas eu não tinha como, porque volto a dizer, quando você deixa Deus ser o dono da tua vida, Deus passa a ter compromisso com você. Então, você vai experimentar também do sobrenatural de Deus nessa coisa de deixar Deus ser o dono da tua vida. Então, tanto gravar o CD quanto montar o estúdio que eu tenho hoje foi Deus. Eu devo uma gratidão enorme a um amigo meu que mora no Rio hoje, que é o Maurício Joanes,
Ele foi uma pessoa que, ele fala assim, né? Eu vi o brilho no teu olhar e é uma pessoa que me ajudou a ter lá o estúdio. Mas, em primeiríssimo lugar, eu falo que ele foi um instrumento de Deus para que eu pudesse ter o estúdio que eu tenho hoje. O Simple não ia existir. Porque, na verdade, eu volto a dizer para você, eu não queria aparecer. Eu queria ficar nos bastidores. Não tô traumatizado, não é nada disso não. Mas eu não tô mais afim, não queria. Mas eu não tava achando, todas as pessoas que eu testei para poder ficar fazendo alguma coisa do tipo, não tava rolando, não deu certo. Por N razões. E o pessoal ficou assim, bicho, tudo a ver você fazer um podcast, a tua cara, você é todo doido. Você é da comunicação, pô, tranquilo. Acabou, Pé nas costas. né? Aí eu peguei e montei lá o Simple. A proposta é igual a sua proposta também. É de trazer pessoas interessantes pra gente trocar uma ideia, jogar a conversa fora. E coisas que agreguem. Eu não levo lá coisa... E uma coisa que eu falo que é muito meio paradoxal, eu não trabalho preocupado com audiência nem com visibilidade. Minha cabeça de levar um assunto interessante que agregue alguma coisa para as pessoas. Então eu não quero saber de nada. Quero uma coisa que seja boa. Eu falei com o Ferreira outro dia, eu tenho um tempinho, né? Que eu falei, Ferreira, eu quero que todo mundo que seja convidado a ir ao podcast, porque tem aqueles que se autoconvidam, então, e de repente não é aquele não tá assunto, não está dentro daquele perfil que você faz a situação. Passo por isso. No começo, então, cara, eu recebia muita mensagem que, pô, me leva lá, vamos fazer, vai ser legal, vai ser aquilo, pô, não é assim. A gente tem que, claro, óbvio, respeita todo mundo. Claro. A pessoa também que às vezes está afim de vir, tem a ver com a situação, e tem outros que não tem. Eu falava, conversando com o Ferreira, eu falo, Ferreira, a gente não está nem em busca daquela audiência gigante daquele momento, como outros podcasts tem lá, não sei quantas mil pessoas assistindo pelo mundo afora e tal. É um registro para daqui um tempo, exatamente, a pessoa, por exemplo, chegar daqui a 10 anos, o cara vai olhar, pô, quem foi Gustavo Luiz? Exatamente. Então você chegou aqui e contou uma parte da sua história. E tá lá registrado, né? Mais ou menos. Eu falo assim que essa aí, a minha visão com podcast, com Simple, é ser documental. Até que tem lá o depoimento, tem lá o podcast com o Pastor Plínio, tem com o Gelson Cunha, tem com o Jorge Luiz, né? Vou colocar mais pessoas. Às vezes acontece de vir alguém de fora, que nem foi o da Gama. O da Gama, ele, Gustavão, tô passando ali em Paraíba. Pô, você não pode me levar na rádio, não. Vamos lá. Eu falei, bicho, vambora. Aí acabou que ele já ia passar por aqui mesmo. O bom de ter as amizades é isso, né? Eu tenho um monte, rapaz, mas é o seguinte, eu também, aliás, eu vou agora começar em setembro, né? Uma série de grandes entrevistas, assim, que eu digo com os grandes famosos, né, e tal. Todos nós somos grandes aqui, claro, você... Entendi. É gigante, um privilégio nosso você estar aqui comigo hoje, aqui, me cedendo esse tempo teu aí. Mas eu vou começar agora até o final do ano, né? Eu vou adequar direitinho. Ontem mesmo eu falei com uns 3 ou 4. Não vou dar um spoiler aqui de quem, porque ainda não está confirmado, mas a gente já está começando a tricotar. Eu vou falar um Rick Ferreira, por exemplo, é uma das figuras que a gente vai estar aqui. Jorge Israel, lá do Kid de Abelha. Porque tem a ver com o Marcelo Reis, tem o Clower Curtis, que também está indicando um monte de gente bacana. Então vai ter uma parada a partir de setembro agora, no podcast Atmosfera, nós vamos estar trazendo um monte de gente bacana aqui no podcast. Eu falo assim que a questão do Simple é levar pessoas interessantes com assuntos interessantes. Logicamente que acaba que aquele assunto às vezes vai dar mais audiência, mais repercussão que o outro, mas vai ficar guardado de uma forma documental. Entendeu? Igual o seu caso também. Eu acho que é isso. Aproveitar esse momento que a gente está vivendo com a questão da internet. Hoje passei o dia inteiro produzindo conteúdo lá pro canal. Agora estou aqui com vocês aqui. Não tem como sair fora. Entendeu? Meu amigo, agora não, calma aí, não é assim na correria, não. A gente está correndo um pouco tempo, mas eu queria muito que você levasse uma mensagem agora. Tudo bem que a gente falou um pouco da sua história, né? E teve várias mensagens embutidas aí, mas eu gostaria muito que você passasse uma mensagem, sabe, sempre de amor, de otimismo e de Deus para o coração das pessoas. Eu sempre peço isso, que o convidado dá esse deslanche para nós. Eu falo muito, uma coisa que mais ou menos que a gente conversou aqui, né, o Salmo 139, versículo 16, que eu já falei aqui hoje, que todas as coisas estão escritas no caderno de Deus. Tudo que você pode estar passando agora, que você que está assistindo a gente, as coisas boas e ruins vão, de alguma forma, surgir para você como montagem do seu caráter. Então, primeira coisa é entender isso. Outra,
Se você ainda não teve, dá uma chance para Deus. Aquele problema, às vezes, que você já tentou de tudo, né? Igual aquela mulher com sangue lá, com fluxo de sangue. Fazia as coisas, tentou tudo, gastou o dinheiro dela, até que ela teve um encontro com Jesus e Jesus mudou a vida daquela mulher. Ela deu uma chance para aquele momento, para aquele encontro, que talvez a Bíblia não relata que teve um outro encontro dela com Jesus. Então, às vezes, nós temos que ser oportunistas. Talvez hoje, nessa noite, é uma noite para você pegar, que está aí assistindo a gente, já tentou de tudo para resolver determinado problema. Talvez essa noite é a noite para dizer para você que, como servo de Deus que eu sou aqui hoje, que dê uma chance para Deus na sua vida agora, neste exato momento. Experimenta isso, porque você, entregando a tua vida para Jesus, Deus passa a ter compromisso com você. E, cara, experimentar o sobrenatural de Deus, Bambu, na vida da gente, é muito diferente. Deixar Deus cuidar da gente, nos moldar e transformar a gente é outra vibe. Então, se ainda não fez isso ainda, faça isso. Deixa Jesus entrar na tua vida, que o teu problema tem prazo e dia para acabar. Que Deus te abençoe. Valeu, Gustavo. Gente, muito obrigado. Deixa eu mandar um abraço rapidinho aqui. O Ricardo Pacheco, tá? Gustavo Luiz, grande amigo de infância. A Soninha, a esposa do Def, Soninha Tavares, dando boa noite para nós. O Adenal Rezende lá, tá falando aqui, sensacional e rindo pra caramba das histórias. E a Ana Cláudia batendo palma pra gente aqui. A Ana Cláudia também falou, excelente colocação que nós fizemos aqui. Muito bacana. Galera, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, né, de vocês estarem assistindo com a gente. É você que ainda vai assistir também. Obrigado aí na hora de acessar o canal. Se inscrevam aí, dê o joinha, vai lá. Esse programa ele é replicado depois também para o Fernando Bambu Atmosfera no YouTube, que é o meu canal. A gente grava aqui, faz ao vivo no podcast Atmosfera através do Studio House e depois eu replico para o meu canal também lá. Então vão lá, dê uma forcinha também, valeu? Gustavão, muito obrigado mais uma vez. Muita luz, muita paz, muito amor, que a luz divina nos ilumine hoje e sempre. Carlos, muito obrigado. A gente está ficando por aqui e o Gustavo já prometeu que volta da próxima vez aqui. E eu, qualquer hora, vou aparecer lá também no podcast. Vai aparecer, já fica me devendo. Tá certo. Valeu, gente. Beijo na alma no coração. Fui!